Bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nossa primeira live sobre diretrizes assistenciais de sepse, tá? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live sobre diretrizes assistenciais de sepse. O tema de hoje são história das diretrizes de sepse. Afinal de contas, como surgiu esse movimento de sepse, o que aconteceu ao longo do mundo, ao longo da história da humanidade, ao longo do conhecimento humano, é o que nós vamos revisar aqui ao longo da próxima hora, podemos dizer assim, dos próximos minutos, tá? Então, esse é um tema aqui que eu acho bastante interessante. Nós vamos discutir muito ele. Vocês podem interagir, podem fazer perguntas, podem fazer questionamentos, não tem nenhum problema, tá? Tô vendo aqui meu amigo Francimário. Fala, Franci! Tá lá em Imperatriz, certo? Não esquece de botar o pessoal do Regional de Imperatriz aí para fazer esse curso, hein? O pessoal tem que saber tratar sepse. Os irmãos daí, tá? Bem, pessoal, na verdade nós vamos começar aqui sobre um ponto que é o maior ponto de divergência na literatura, e isso vocês vão ver que cada vez mais é um ponto que os médicos têm, os enfermeiros têm, os fisioterapeutas têm, os fonoaudiólogos têm, que é conceituar doenças. Toda vez que se muda um conceito numa literatura, toda vez que se muda o conceito de uma doença, eu perco a minha capacidade de comparação. Eu perco a capacidade do que se chama, e isso foi uma linguagem exportada, digamos assim, do ramo administrativo, que é o benchmark. Eu me comparar com outra instituição. Afinal de contas, o que é sepse em São Paulo é o que é sepse em Curitiba, é o que é sepse em Chapecó, é o que é sepse em Imperatriz, é o que é sepse em Fortaleza, é o que é sepse em Belém, é o que é sepse em Manaus, é o que é sepse em Cametá. É a mesma coisa. Afinal de contas, quando eu falo o tema sepse, é a mesma coisa. Eu estou dizendo a mesma doença e eu vou ter que falar para vocês que não. Porque na literatura, sepse já teve vários nomes e já tiveram vários apelidos. Então, como sepse, eu já tive infecção generalizada, eu já tive sepse, eu já tive sepse grave, eu já tive infecção disseminada. Então, há uma certa confusão conceitual sobre o tema. E as diretrizes acompanharam essa confusão. E é por isso que é importante fazer essa análise, tá? Então, diante disso, é feito então essa análise, é feito esse conceito do que é sepse, tá? É avaliado esse conceito do que é essa doença, para que aí sim eu possa fazer situações comparativas de doenças, tá? E comparar se o que eu estou fazendo aqui é o correto. Bem, no início, na verdade, ao longo dos últimos 20 anos, houve um grande crescimento no conhecimento dessa doença. E alguns questionamentos também sobre a doença em si e sobre os conceitos que eram utilizados. Inclusive, amanhã nós vamos falar exclusivamente das divergências das diretrizes. Porque houve toda a confusão, porque determinados... Por exemplo, o sepse 3.0 foi a diretriz mais polêmica que teve, que foi lançada em 2017. Foi tão polêmico a ponto de a Critical Care ter que se pronunciar frente à ocorrência de sepse, e algumas sociedades não aceitaram a nova diretriz. Isso é muito interessante, porque aí naquele momento houve uma quebra de comparação. Porque como é que eu vou comparar os dados brasileiros com os dados europeus? Será que o que ele está dizendo que é sepse aqui? Eu não consigo mais falar isso. Eu não consigo saber se isso é verdade, eu não consigo saber se é correto, se é coerente e se é a mesma coisa, principalmente. Então, essa divergência,
essa divergência conceitual talvez seja o ponto mais importante. É por isso que eu reforço. Se você é um profissional que atua numa assistência hospitalar, a primeira coisa que você deve saber é conceituar uma doença. Eu preciso saber fazer um conceito. Eu preciso saber o que é. Se eu estou falando que o paciente está com disfagia, eu preciso saber o que é disfagia. Agora há pouco eu estava dando aula para os residentes. E nós chegamos aqui num conceito propedêutico de dispneia. Você com certeza já ouviu falar nesse conceito. O paciente está dispneico. Inclusive, se transformou em um verbo, né? Mas eu estou com um paciente ali que está com dispneia. Certo? Então ele está ali numa situação clínica propedêutica que eu dou uma caracterização daquele ponto ou daquele conceito clínico do estado clínico do paciente. Mas o que é a dispneia? Então vamos ao conceito do que é dispneia? Dispneia é a sensação, aí vem uma redundância agora, subjetiva de falta de ar. Ou seja, não é o que você está vendo, não é o que você está examinando, é o que o paciente disse. Então quando eu falo que o paciente está com dispneia, ele relata a falta de ar. O que o profissional de saúde vê, ele vê o desconforto respiratório. Ele caracteriza a insuficiência respiratória, que é uma síndrome, é outra coisa. É por isso que, ao analisar conceitos, é onde eu tenho a minha defesa técnica profissional. É por isso que eu reforço. Se você tem que saber o que é sepse, para você saber o tamanho do problema e saber de fato o que é sepse. E saber conceituar e saber discutir isso. Então esse conceito, ao longo dos anos, ele veio mudando, tá? E aqui nós vamos revisar algum desses conceitos, certo? Eu me lembro bem que teve uma edição do Harrison, que foi a edição, só para curiosidade, o Harrison é o Tratado de Medicina Interna. É o compêndio, é o livro mais conhecido mundialmente sobre medicina interna, o mais respeitado, inclusive. São mais de 500 autores que compõem esse livro, esse tratado. E ele tem revisões recorrentes. E eu me lembro bem que na 13ª edição, eu estudei o capítulo sepse. E eu estava ali no meu 2º ano de academia. E foi a primeira vez que eu me deparei com esse conceito de sepse. E o que era sepse? Sepse é toda vez que eu tenho um foco infeccioso associado à síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então eu tenho um conceito infeccioso, eu tenho uma infecção associada a uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então eu tenho um conjunto de duas coisas. São duas coisas que precisa para que, naquele momento, se caracterizasse como sepse. O que é sepse? Eu tenho uma infecção, eu tenho uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é caracterizada por 4 pontos. E quais são os 4 pontos? Número 1, eu tenho febre ou hipotermia. Uma temperatura acima de 37,7 ou uma hipotermia com uma temperatura abaixo de 36. Número 2, eu tenho taquicardia, frequência cardíaca acima de 90. Número 3, eu tenho taquipneia, frequência respiratória acima de 20. E número 4, eu tenho uma resposta inflamatória laboratorial. Eu tenho uma leucocitose com um leuco acima de 12.000, uma leucopenia com um leuco abaixo de 4.000 ou acima de 10% de bastão. Sabe o que foi que eu pensei quando eu vi esse conceito? Eu falei, nossa, peraí. Então, se eu tiver com uma dor de garganta, infecção de viária superior, e eu subir uma escada não condicionada, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar taquicárdico, taquipneico. Ou seja, eu fiquei séptico. Entrei em sepse. Vocês percebem o conceito? É extremamente, olha a linguagem que eu vou usar agora, olha a palavra. É extremamente sensível essa ferramenta para diagnosticar sepse. E pessoal, dava gosto de ver. Eu me lembro de um hospital, naquela época eu não fazia avaliação de qualidade e segurança ainda, mas foi bem interessante isso. Que o paciente foi bater na UTI, simplesmente porque ele chegou com dor de garganta, e ele chegou com dor de garganta no pronto-socorro, e ele se levantou, andou um pouco mais rápido, meio que correu assim para entrar no consultório do médico, e quando o médico viu que ele estava taquicárdico, taquipneico, ele viu, tá séptico, se tá séptico tem que ir para UTI. E o paciente chegou na UTI, e quando chegou na UTI, o médico falou, mas por que você veio? Não, vim porque o médico falou que eu tô séptico. E o paciente lá, com dor de garganta na UTI. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual é o nível que nós chegamos
às vezes de uma ausência de um conceito adequado, uma caracterização adequada em uma tomada de decisão, quais os perigos de fazer uma diretriz dessa forma, e eu tirar o senso crítico do profissional, pessoal, isso é extremamente delicado. Existe uma coisa na medicina, existe uma coisa na enfermagem, existe uma coisa na terapia, existe uma coisa na fisioterapia, existe uma coisa na psicologia. Existe uma coisa extremamente interessante, que isso só vem com a prática, só vem com a experiência. É por isso que eu sempre gosto e eu respeito muito. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer pós-operatório, inclusive, para determinados professores meus, que foram catedráticos, professores. Hoje mesmo eu fiz um pré-operatório de um paciente que vai fazer uma reconstrução de trânsito intestinal com uma das pessoas que eu mais admiro na cirurgia geral. E ele entrou em contato porque eu cuidei desse paciente, ele está em viagem, eu cuidei desse paciente porque ele teve uma complicação cirúrgica. Ele desidratou, ele fez um grande volume pela ileostomia. Só para contar toda a história para vocês, que eu preciso contar aqui para organizar o pensamento. Esse paciente teve abdômen agudo obstrutivo e fez uma cirurgia de urgência. Então fez uma reconstrução de trânsito e fez uma ileostomia de proteção. Saiu de alta, certo? Foi para a unidade foi para casa e depois de duas semanas ele retorna em insuficiência renal aguda. Já veio para UTI comigo. Quando eu chegou na UTI, eu vi a insuficiência renal aguda, eu observei que ele estava com alto débito pela ileostomia dele. Por esse alto débito pela ileostomia, o paciente caracterizou a insuficiência renal aguda. Foram feitas 2 sessões de hemodiálise nele, ele se recuperou de maneira satisfatória, a ponto que eu dei alta para ele e entrei em contato com o professor, falei o caso dele, o que tinha acontecido. Ele pediu então para o paciente voltar comigo. Eu falei, não, professor, nem faço consultório. Ele voltou comigo hoje, esse paciente, só para me fazer o preparo pré-operatório do paciente. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas coisas dentro da nossa profissão que ninguém consegue fazer se não for na prática. É uma coisa que algumas pessoas chamam de FINE, outras definem como experiência. A experiência profissional, ela conta e conta muito dentro da prática clínica. Pessoal, você pode ler 20 meta-análises, você pode ser 30 ensaios clínicos, você pode ter um volume absurdo de dados, e inclusive esse volume absurdo de dados, ele é bem sólido na literatura hoje, mas, olha o que eu vou dizer agora, não substitui a prática clínica. Por isso que quem faz gestão de protocolo, quem faz gestão de diretriz, quem faz qualidade e segurança não pode sair da prática clínica. Se você sair da prática clínica, você perdeu o seu diferencial técnico. Você perdeu o seu diferencial técnico, tá? Então você saiu de um ponto, você sair da prática clínica, você vai ter um prejuízo técnico tão grande, que uma pessoa recém-formada, com todo respeito a uma pessoa recém-formada, ela poderá substituí-lo. Porque o que é que me diferencia hoje de um formado em medicina e que tem as mesmas práticas que eu já tive, que teve a mesma formação? Ele fez clínica médica, ele fez terapia intensiva, ele fez 3 ou 4 pós-graduações em determinadas áreas, e ele chega agora. É ele e o Edgar. O que é que diferencia? Tempo. E tempo e experiência conta muito na nossa prática assistencial. E é exatamente o que eu queria falar para vocês. E por que conta muito na prática assistencial? Porque você só adquire experiência de 2 formas. Número 1, com experiências suas ou com a experiência dos outros. É por isso que eu gosto muito de conversar com os professores e catedráticos, porque eles têm experiências que geralmente eles já passaram por uma situação delicada que eu eventualmente posso passar e posso estar caindo no mesmo erro. E é exatamente o que eu estou me propondo a fazer aqui. Então, eu já cometi, nós já fizemos, já participei de mais de 36 ciclos de melhoria. Vamos lá, 36 ciclos de melhoria vezes 3 meses, que é um trimestre. Eu estou falando aqui de aproximadamente algo em torno de 12 trimestres, tá? São mais de 4 anos vendo erros e acertos meus frente à condução. E quando eu vou falar sobre determinadas diretrizes, eu vou falar de experiências minhas. O que aconteceu comigo e não deu certo. Eu fiz e fiz errado.
Então eu vejo muitas pessoas hoje discutirem sepse na teoria. Eu acho lindo discutir isso num congresso. Eu acho lindo quando as pessoas estão discutindo isso nas suas salas, super confortáveis, está tudo certo. Só que qual é o grande problema? Qual é o grande problema? É que quando você leva isso para a prática assistencial, você se perde, se arrebenta. Sabe por que você se perde, se arrebenta? Porque o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo clássico do que acontece para você. Quando eu falo de sepse aqui, eu vou falar muito de sepse e da investigação de sepse. Acontece que a base da sepse são sinais vitais. O paciente vai ter alteração clínica de sinais vitais. Sabe o que acontece? Os colegas enfermeiros e técnicos, quando estão aferindo sinais vitais, eventualmente eles estão com um dimensionamento de quadro grande, estão com 10, com 15 pacientes na unidade de internação, com 5 pacientes, eles vão anotando os sinais vitais. E eles vão passar para o sistema só depois de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Aqueles sinais vitais. E você vai avaliar isso, ou você que é enfermeiro vai avaliar isso, depois de mais ou menos 30 minutos, 1 hora. Do momento que foi aferido, só que você já perdeu 2 horas. Se você estiver diante de um choque séptico, a mortalidade por choque séptico aumenta 10% a cada hora. Então, virtualmente, o paciente em choque séptico está morto em 10 horas. Em 10 horas o paciente está morto. Tá? É por isso que a sepse é uma doença a tempo sensível. E o que foi acontecer ao longo da história? Em especial ao longo desses últimos 30 anos? Você percebeu isso? Peraí. Nós estamos falando sobre infarto. E eu vou falar para vocês. Se tem um dos assuntos estudados de maneira profunda dentro da literatura assistencial, é a cardiologia, em especial a parte coronariana. Os estudos são profundos, são robustos e muitos estudos. A parte oncológica, extremamente estudada. Muito estudada mesmo, certo? Toda semana, todo mês, todo semestre, todo ano, eu tenho atualizações de protocolos de tratamento oncológico nas mais diversas linhas. Só que o que foi que aconteceu? Qual é o racional disso tudo? Um paciente que faz um infarto, ele vai ficar com uma insuficiência cardíaca. E qual é a principal causa de descompensação de insuficiência cardíaca? Além de não adesão à terapia medicamentosa, quadros infecciosos. Qual é o quadro que eu tenho diante de um paciente com quimioterápico? Qual é a principal complicação de um paciente quimioterápico? São as complicações de maior relevância. Complicações infecciosas. Então observem que esses pacientes, eles vão pegar o quê? Eles vão bater numa unidade de terapia intensiva, ou numa unidade de internação, ou num pronto-socorro, ou mesmo num ambulatório. E eles vão ser atendidos por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, por fisioterapeutas, por médicos. Eles vão ser atendidos por essa equipe. E acontece que essa equipe agora vai avaliar esse paciente. E nessa avaliação pode ser determinante para a vida ou morte dele. Parece duro isso, né? Mas é isso que acontece. E por que, eventualmente, os profissionais não conseguem fazer uma identificação adequada dos quadros de sepse? Por um problema conceitual. Eu não consigo conceituar sepse. Eu fazia uma brincadeira no passado, que não era bem uma brincadeira, era uma avaliação, porque eu precisava que os residentes sentissem essa necessidade do conceito. E eu perguntava todos os dias. Você sabe o que é todos os dias? Todos os dias eu perguntava a seguinte questão: o que é sepse? Todos os dias. Quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe que isso é verdade. Todo dia eu fazia a seguinte pergunta: o que é sepse? O que é sepse? O que é sepse? Eu perguntava, tá. Ah, não, o paciente está com sepse. Perfeito. O que é sepse? Porque eu precisava inculcar na mente dele o conceito. E diante disso, e aí nós vamos ver as histórias das diretrizes, que é o que nós estamos discutindo aqui, saía de tudo. Saía de tudo, certo? Eu já conversei isso com enfermeiros, já conversei com fisioterapeutas, já conversei com médicos residentes, já conversei com acadêmicos de medicina. Todos eles têm dificuldade conceitual. Então essa dificuldade conceitual é uma realidade, tá? E aí o que acontece? Eu tenho uma doença que eu tenho uma dificuldade conceitual. E a dificuldade conceitual não é culpa sua. A dificuldade conceitual foi que a literatura causou uma bagunça na sua cabeça. Ela falou, ela chamava de sepse, depois ela começou a chamar de sepse grave, e sepse grave virou sepse. E aí esse aqui de cima, que era sepse, agora não é mais sepse, é infecção.
mas aqui também a gente pode chamar de infecção generalizada, então bagunçou tudo, certo? Então houve uma necessidade de conceituar, tá? Houve uma necessidade conceitual. E esses conceitos, eles vinham de onde? Eles vinham de estudos que uniformizavam condutas. Então aqui vem um segundo ponto de vista prático, certo? Só vale a pena você conceituar e diagnosticar aquilo que você for tratar ou ter uma mudança de conduta ou levar a uma possível mudança de conduta. Eu sou enfermeiro. Eu fiz o meu plano de cuidado de enfermagem lá. Nesse meu plano de cuidado de enfermagem é obrigatório eu colocar indicadores de alerta. Tanto para minha equipe de técnicos, que eu vou falar, olha, pro técnico de enfermagem, se você tiver alguma alteração clínica neste sentido, você me avise. Eu fiz a minha prescrição de cuidado, fiz a minha SAI do meu paciente. E por minha vez, se eu pego essa prescrição desse cuidado e vejo aquela alteração clínica que eu julgo relevante na minha avaliação, eu vou agora fazer o fluxo de acionamento médico. Tem uma vez que foi interessante. Quando eu estava fazendo uma diretriz, auxiliando uma instituição, um colega médico perguntou para mim, não, mas vem cá, agora então quem dá diagnóstico de sepsis, quem chama por sepsis é o enfermeiro? De maneira nenhuma. Eu falei para ele, em nenhuma hipótese. Porque teoricamente é ato médico o diagnóstico, certo? O diagnóstico, ele é ato médico. E um diagnóstico de sepsis é um ato médico. O que eu estou dizendo é que o enfermeiro está acionando você porque ele viu um paciente com alterações clínicas. E ele suspeita que seja de um quadro infeccioso. Por isso que ele está lhe chamando para avaliar. Doutor, esse paciente tem infecção? Porque se tiver, isso aqui é sepsis. Porque o enfermeiro é capaz de dar um diagnóstico. É capaz de dar um diagnóstico. Olha só a palavra que eu estou utilizando. Diagnóstico, tá? Sim, diagnóstico não é uma situação exclusiva do médico. Muito pelo contrário, tá? Então, o enfermeiro é capaz de dar um diagnóstico, não um diagnóstico de um código internacional de doença, mas um diagnóstico de uma situação clínica. Eu estou ali com o meu paciente e eu estou vendo o meu paciente taquicárdico e taquipneico. Não, peraí. Esse paciente está taquicárdico e taquipneico. Ele está tratando uma infecção urinária. E ele agora está evoluindo taquicardia e taquipneia. Alguma coisa não está certo. Doutor, sabe aquele paciente lá o seu fulano que está no 701? Pois é. Nós estamos tratando uma infecção urinária dele, não é verdade? É. Contudo, esse paciente ficou taquicárdico e taquipneico ao longo das últimas 2 horas. Eu poderia avaliá-lo para ver se se trata de um quadro de sepsis? Eu já iniciei a abertura do protocolo. E aqui, pessoal, vem outro conceito, que é um conceito equivocado. Abertura de protocolo. Eu vejo muitas pessoas falarem isso de maneira errada. Errada. E assim, pessoal, nós temos que ter muito cuidado e muita tranquilidade para conceituar de maneira adequada os pontos oportunos de cada um dos pacientes, certo? O abrir protocolo de sepse não significa dizer que você deu um diagnóstico de sepse. E o que é que eu quero dizer com essa frase? Abrir um protocolo. Eu simplesmente levantei uma hipótese. Olha, eu acho que esse paciente está sepse. Você pode avaliar o paciente? Perfeito. Eu vou lá avaliar o paciente. Não, esse paciente está com uma infecção mesmo. Ele está com uma infecção e está cárdico, está taquipneico, não é isso? Perfeito, está aqui, abrir. Agora, doutor, você vai fazer a avaliação, dizendo se você vai dar seguimento ou não. O meu papel é lhe dar o alerta. Ah, não, isso aí é normal, é esperado. Ah, é esperado? Então olha só o segundo conceito que vem agora para você, a dica. Então vamos parametrizar quais são os sinais clínicos que eu preciso lhe avisar. Porque se eu estou com um paciente com 130 de frequência cardíaca e 30 de frequência respiratória e você está dizendo que isso é normal, eu quero saber o seguinte, qual é o anormal? Que aí eu preciso agora fechar para que eu possa lhe ensinar, para que eu possa lhe alertar, para que eu possa orientar a minha equipe, no caso o enfermeiro líder, orientar a minha equipe para fazer os cuidados. Você está entendendo como muda aqui o conceito? E quando a gente fala de empoderamento de enfermagem, a gente não está falando de situações, em especial eu, quando eu falo de empoderamento de enfermagem, eu não estou falando de situações de fazer isso ou aquilo, gritar ou não. Não, a discussão é técnica. A discussão é técnica. E o que é uma discussão técnica? Eu estou fazendo uma avaliação clínica do meu paciente. Nessa avaliação clínica, eu coloquei aqui as parametrizações de sinais vitais, que são sinais de alerta. A partir delas, eu vou dar os meus gatilhos de alerta, que a minha equipe vai me avisar, e eu, então, vou avisar as equipes médicas sobre as alterações clínicas. Um exemplo parecido. Eu estou cuidando de um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Perfeito. Eu estou controlando débitos e drenos, ou débito dos drenos. Drenos torácicos e drenos mediastinais.
Fiz a minha avaliação do meu débito, do meu dreno, certo? E aí naquela avaliação eu vi que eu preciso saber, eu no caso eu sou enfermeiro, eu preciso saber qual é o débito esperado. Então fiz a minha primeira avaliação, na primeira hora 100 ml, na segunda hora 200 ml, na terceira hora 400 ml. Pessoal, não está reduzindo, muito pelo contrário, está aumentando o débito. Eu preciso ter sinais de alerta, isso precisa estar sinalizado na minha assistência de enfermagem, para que eu possa, então, avisar a equipe médica sobre as intervenções ou as alterações clínicas do paciente. Mas vocês estão entendendo? É aqui que surge o conceito de parametrização de sinais de alerta e parametrização de alarmes. Dentro da UTI a gente fala de parametrização de alarmes, porque o paciente, teoricamente, está sob monitorização contínua. Dentro de uma unidade de internação, eu falo de parametrização de sinais vitais. Tá? Os sinais vitais são a base de uma assistência segura. Eu vou repetir. Os sinais vitais são a base de uma assistência segura. Não realizar os sinais vitais quebra a base da assistência. É através da monitorização do cuidado é que eu consigo fazer uma assistência diferente. Uma assistência mais segura. E se eu tenho uma assistência mais segura com sinais vitais, eu fazendo então uma monitorização clínica do meu paciente adequada, fazendo uma sistematização de assistência adequada, fazendo essa monitorização clínica e entendendo os conceitos do que pode acontecer, eu me antecipo à ocorrência. Eu pactuo fluxos de chamada de conduta, de chamada de atenção. Tá? Então, o que eu vejo que é uma grande oportunidade hoje para as equipes, em especial na liderança, é eu definir fluxos de cuidado do meu paciente. E não sair dando diagnóstico, obrigando por diagnóstico, muito pelo contrário. Sei qual é o meu papel, sei qual é a minha responsabilidade. Dentro da minha esfera de responsabilidade, eu acionei agora a equipe médica diante de uma alteração clínica. Tá? E por que eu quero voltar aqui ao histórico das diretrizes? Por que eu trouxe a tópico esse assunto? Porque foi através dessa história das diretrizes que alguns conceitos mudaram. Entre esses conceitos, os conceitos de sepse, ao longo dos anos. Tá? E sepse passou então a ser, nas avaliações clínicas, e o que se observou cada vez mais, é que o que deixava o paciente em estado mais crítico eram disfunções orgânicas. E o que é uma disfunção orgânica? Bem, aqui nós temos que voltar para o ensino médio, para que a gente possa explicar um pouco de disfunção orgânica. E aí você pode falar, poxa, o que são órgãos? Quais são os órgãos? Então, eu tenho as células, e um conjunto de células forma um tecido, e um conjunto de tecidos forma um órgão, e um conjunto de órgãos forma um sistema. Aprendemos isso aqui na 4ª série. Tá? Então, células, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgão, e um conjunto de órgãos formam sistemas. Tá? Então, através desses sistemas, e quando eu falo de disfunção orgânica, eu estou falando de sistemas orgânicos, tá? Sistemas de órgãos, eu consigo fazer avaliações para que o meu paciente para que eu possa identificar eventuais disfunções. E aqui nasce um conceito interessante. Lembra que um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema? Bora de trás para frente agora. Então, esse sistema aqui, eles são formados por órgãos. Esses órgãos, por sua vez, são formados por tecidos. E esses tecidos por células. Rivers, em 1995, fez um trabalho muito, muito, muito interessante. O que foi que ele fez? Ele avaliou qual seria a mortalidade do que ele chamou de choque oculto. O que é um choque oculto? Choque oculto era uma situação clínica a qual o paciente estava em, entre aspas, choque, e aqui vem mais um conceito. O que é choque? Choque, na verdade, é uma tradução equivocada que significa curto-circuito, tá? E o que é curto-circuito? Significa dizer que o paciente está na mesma voltagem, se a gente for usar a energia elétrica. Não sei quantos sabem aqui, durante alguns anos da minha vida, eu fiz telecomunicações no Centro Federal Tecnológico do Estado do Pará, do Cefet, tá? Na época era Escola Técnica do Estado do Pará. Então, lá a gente aprendia curto-circuito. O que era curto-circuito? É quando eu tenho a mesma voltagem.
para duas correntes elétricas. Aí eu dou o curto. Eu gero uma energia ali e dá um curto. Eu não tenho positivo e negativo, eu tenho dois positivos. Então eu tenho um curto-circuito. E o que é o choque? O choque, na verdade, ele queria traduzir isso, mas na verdade é um pouco diferente, tá? O que era o choque? O choque nada mais é do que uma caracterização de má perfusão periférica. Mas vamos a nível celular, que foi o que nós falamos aqui. É uma má perfusão na célula. O que significa dizer? Significa dizer que a respiração celular não ocorre. Como assim não ocorre a respiração celular? A respiração celular não ocorre. A respiração celular ela é formada por um conjunto de três coisas. Ou minimamente duas coisas. Eu tenho a glicose, tenho o carboidrato, certo? Mais o oxigênio. Então essa aqui é a respiração aeróbica. E essa glicose mais oxigênio, ela forma 42 moléculas de ATP, energia, gás carbônico e água. Então essa é a reação química básica da formação, dentro de uma cascata de fosforilação, certo? Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de já estudar uma cascata de fosforilação. Inclusive daqui vem uma metáfora muito conhecida, que é uma piada de nerd, que a gente fala que você está fosforilando, certo? E o que é fosforilar? É exatamente isso, você fazer essa loucura que é uma cascata de fosforilação. Muito bem, mas o que é que o Rivers queria falar em 1995 quando ele falou o conceito de choque oculto? É aquele paciente que está com pressão normal, é aquele paciente que não tem nenhuma alteração clínica relevante de órgão, contudo, ele está com uma saturação venosa central baixa e uma alteração de lactato. Então esse paciente ele está com indícios laboratoriais de uma produção ou de uma respiração anaeróbia. E o que foi que ele fez então? Ele propôs dois grupos de intervenção. O primeiro grupo, ele fazia um tratamento padrão como era feito na época. Voltado para níveis de pressão, voltado para início de antibiótico. Esse era o grupo. O segundo grupo, ele foi um pouco mais além. Além dessas medidas padrão, ele também foi em busca do diagnóstico do choque oculto, que era caracterizado naquele momento por uma alteração de lactato com esse VO2 mais alto, mais baixo. Então esse segundo grupo aqui, ele interviu de maneira mais vigorosa. Interviu no sentido de otimizar ou aumentar a sua SVO2 do paciente, garantindo uma oferta de oxigênio maior, certo? Quando ele fez isso, ele percebeu que a mortalidade desse segundo grupo aqui foi menor. Então esse conceito de choque oculto é um conceito real. Só que ele é um conceito extremamente deturpado na atualidade. Porque o que é o ser deturpado na atualidade? O ser deturpado na atualidade é que o paciente com lactato alterado interna na UTI. E eu tenho outras alterações que podem levar à alteração de lactato. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá? É por isso que eu sempre digo, interpretação equivocada da diretriz, tá? Quando o Rivers propôs isso, ele propôs dentro de um conjunto de intervenções a serem feitas num paciente que estava com um quadro séptico. Então a primeira intervenção era, se o paciente está hipotenso, eu vou dar volume para ele por 30 ml por quilo. Se ele não melhorar com essa hipotensão, caracteriza isso aqui o conceito de hipotensão refratária. Essa hipotensão refratária a volume, agora esse paciente vai começar a receber droga vasoativa. O objetivo é manter essa PM acima de 65. Após eu alcançar os níveis de PAM, eu vou atrás do diagnóstico de choque oculto. Tá? Então observe que não é um paciente simples. Nem vou dizer aqui que antes disso tudo eu devo fazer um antibiótico no meu paciente ou paralelo a isso tudo. Tá? E por que toda essa preocupação? Por que todas essas intervenções cada vez mais? Porque se percebeu que, quando se começou as monitorizações das diretrizes assistenciais, em especial as diretrizes de sepse, as boas práticas de sepse, começou a se perceber uma coisa. E aqui vem uma palavra mágica que eu queria falar para vocês. Não sei se vocês sabem o que significa a palavra indicador. Indicador é o que se indica a dor, certo? Então, todas as vezes que começaram a se monitorizar, começou a fazer uma monitorização dos pacientes que estavam em sepse, dos pacientes que estavam em quadro de sepse, aconteceu que
eu tinha uma falha ou um tempo de atendimento mais demorado para uma doença a tempo sensível. E começou a perceber, puxa, a gente pensava então que o paciente iria receber o antibiótico em 1 hora, que era o que a diretriz disse. Mas como as instituições começaram a monitorizar o tempo de antibiótico daquele paciente, se começou a se perceber uma coisa, que o paciente às vezes demorava 23, 24 horas para receber a primeira dose do antibiótico. 25 horas, 26 horas, certo? Eu orientei um trabalho de residência de uma médica R4 de terapia intensiva, que na instituição, uma instituição que não era referência para receber, não era referência em hipótese, só tinha urgência cardiológica, o paciente aguardava 26 horas para receber um antibiótico. 26 horas. E aí vocês vão falar, não, peraí, mas aí a culpa é da instituição. Por óbvio que não. Eu tive alguém que aprazou aquela medicação. Eu tive alguém, olha só como é que funciona o fluxo, quando você analisa um fluxo de responsabilidade, que é o que nós vamos discutir na quinta-feira. Papéis e responsabilidades de cada um dos atores. Eu tenho um paciente que foi identificado o quadro de suspeita de sepse. Por quê? Por uma equipe de enfermagem, ela deu alerta. O médico vem então e avalia. Poxa, de fato é verdade. Ele está. E aí eu tenho agora outros atores. Eu entro agora a equipe do laboratório, que é a equipe de coletadores, que geralmente são técnicos de enfermagem, e biomédicos, que vão coletar aqueles primeiros exames do paciente. E tem que ser exames rápidos. Porque agora a equipe de enfermagem, o médico prescreveu antibiótico, ele vai prescrever antibiótico, a equipe de farmácia vai receber, analisar aquela prescrição e dispensar a primeira dose do antibiótico. E aí esse antibiótico desse paciente agora vai ser administrado pela equipe de enfermagem. Vocês observaram quantos autores tem aqui? Só nesse rápido fluxo. Eu tenho técnicos de enfermagem, eu tenho enfermeiros, eu tenho médicos, eu tenho farmacêuticos, eu tenho biomédicos. Todos eles. E qual é o problema? O problema é que geralmente quando não dá certo eu coloco a culpa na instituição. Pessoal, com todo respeito, a instituição é formada por pessoas. Então eu preciso ter o conceito base para fazer o tratamento adequado. Porque eventualmente pode ser que eu seja o doente amanhã. E essa aqui é uma história bem emblemática que eu vou falar para vocês. Logo que eu fiz a implantação do protocolo no hospital, aconteceu que tinha uma colega da UTI que estava... eu acho que tinha algo em torno de 2 meses de implantação do protocolo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensa numa confusão e numa briga que eu tomei em 2015. Era muita confusão. Era muita confusão. Porque simplesmente os convênios não queriam pagar a primeira dose do antibiótico. Por não querer pagar, não tinha coleta de lactato e hemocultura. Como é que vai coletar hemocultura no hospital? Não pode. Vai aumentar muito o custo de pronto-socorro. Cadê o protocolo? Uma confusão. O fato foi que internou uma colega. Tá? Veio no pronto-socorro. Ela começou a apresentar sinais de febre, dor abdominal, dor de cabeça e mal-estar geral. E uma dor urinária. Veio no pronto-socorro. Quando ela chegou no pronto-socorro, ela estava com uma pressão de 8,4, uma frequência cardíaca de 130 e uma frequência respiratória de 22. A enfermeira, que tinha recebido a capacitação, deu alerta de sepse para aquela paciente, mesmo sendo médica. Ao alertar a sepse, o médico avaliou e falou, não, de fato se trata de um quadro suspeito. Vou coletar os antibióticos, vou iniciar o antibiótico e vou coletar as culturas. Iniciou os antibióticos e foi em tempo oportuno, foi aproximadamente 42 minutos, eu me lembro bem desse caso porque eu fui um dos primeiros casos. Em 42 minutos administrou o antibiótico. E aí, quando administrou o antibiótico em 42 minutos, coletou as hemoculturas, ela internou. Fez os ajustes iniciais, nesse caso não internou na unidade na UTI. Os exames laboratoriais vieram sem alterações, mas foi para o apartamento. Em 24 horas, o microbiologista deu um alerta de um crescimento de um gram negativo em hemocultura a 2 amostras. E em 48 horas ele saltou a definitiva, que era uma E. coli e SBL negativo. Por que eu estou falando isso aqui para vocês?
Porque talvez se fosse em outro momento, talvez se fosse em uma outra instituição, não quero aqui falar, pessoal, se a instituição A é melhor que a instituição B ou é melhor que a instituição C. Eu quero dizer o seguinte: todos nós estamos em alguma instituição de saúde. E todas as instituições devem ter as suas boas práticas assistenciais. E essas boas práticas assistenciais são provocadas por nós. Não é pela qualidade, não é pela diretoria técnica. Não jogue a culpa para outras pessoas. Responsabilidade é nossa. Se nós queremos ter uma melhor assistência, nós devemos fazer a melhor assistência. Se nós queremos fazer um melhor cuidado, nós devemos... porque o meu chefe não faz, faça o seu. Faça o seu melhor, nas melhores condições, nas condições atuais que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Mas faça o seu melhor. Não estou falando para você sofrer de ansiedade por causa disso. Não. Você fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Tá? Dentro daquele cenário. E porque uma enfermeira fez o seu melhor, o médico fez o seu melhor, o biomédico fez o seu melhor, o farmacêutico fez o seu melhor, hoje essa colega pode trabalhar comigo ainda. Porque pessoas fizeram o seu melhor dentro das suas esferas de atuação. É por isso que eu acho emblemático quem faz sepse. É por isso que eu acho emblemático quem faz o tratamento de sepse. Tá? É por isso que eu acho emblemático quando um grupo de profissionais com diferentes formações realiza uma diretriz assistencial de sepse. Vocês não sabem, não imaginam a felicidade que eu tenho com isso. Porque eu vejo que algo que é discutido dentro de uma diretriz por ultra especialistas que às vezes nem entram num hospital, eles estão indo fazer o seu melhor na ponta. Eu não tenho, talvez, o ertapenem na minha porta, mas eu tenho um registro de sinais vitais adequado. Eu nunca vou esquecer uma vez que uma colega fez uma avaliação no hospital no Mato Grosso. Não vou falar o nome do hospital, mas foi uma avaliação. E o hospital era um caos. O que é um caos? Um caos era um hospital que atendia SUS no Mato Grosso. Tá? E quando chegou ali, naquele cenário, só para vocês terem uma ideia, o pronto-socorro estava, naquele dia, com 48 macas. Pessoal, vou repetir. Ele estava, naquele dia, com 48 macas. Tá? Então, além de estar super lotado, não falo nem super lotado, estava hiper mega lotado o hospital. Imagina, você é avaliador, você vai avaliar a qualidade de segurança e você chega na avaliação para avaliar a qualidade de segurança e você fica sabendo logo na entrada no pronto-socorro que você tem 48 pacientes no pronto-socorro na maca. Eu não estou falando em atendimento, eu estou falando na maca. 48 pacientes na maca. Pessoal, quando ela chegou para avaliar ali, uma coisa surpreendeu. Todos, não estou falando de um, todos os pacientes estavam com o nome completo e a data de nascimento, todos. O prontuário que ela avaliou da maca 12, maca 13, de uma das macas, estava com a admissão descrita, com o motivo da internação descrito, com as condutas descritas, com o tempo de internação estimado, com a prescrição do dia e com uma sistematização de assistência de enfermagem. E com todos os registros de sinais vitais. Você não precisa estar no melhor hospital. Você não precisa estar no Florida Hospital para fazer isso. Talvez se você tiver boa... E é exatamente isso que eu estou provocando aqui. Nós vamos estudar, na próxima semana, na Masterclass, mais de 90 tópicos que eu vou discutir um a um. Os 90 tópicos de atualização da diretriz de sepse. Mais de 90. Certo? E o porquê disso e o porquê aquilo. Só que a discussão é que nós temos que sair dessa fase de discussão teórica e fazer a prática. Porque é lá que você vai ver se essa diretriz funciona ou não. Se de fato ela está adequada ou não. É lá que você vai conseguir
fixar o seu conhecimento. Então, você quer aprender sepsis? Você quer aprender uma infecção generalizada? Quer saber manejo? Quer, como discutir aqui, o choque oculto? Como é que eu faço o manejo de uma hidratação no paciente? Pessoal, faça. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Porque como vai ser uma masterclass, você vai poder tirar suas dúvidas, eu vou mostrar os estudos que embasaram aquela recomendação e qual é o nível de recomendação. Porque hoje nós já estamos pós-sepse 3.0 depois de uma pandemia. Pós-sepse 3.0 depois de uma pandemia. E aí, pessoal, o detalhe é o seguinte, muita coisa mudou, tá? Porque o conhecimento é isso. E eu ainda tenho a mesma diretriz, a mesma narrativa. Os nossos hospitais de hoje estão mais seguros. Estão mais seguros porque o conhecimento está se acumulando, estão mais seguros porque nós estudamos mais. E o que eu quero trazer para vocês aqui é apenas uma forma de ter uma gestão eficiente do seu conhecimento. De maneira lúdica, de maneira clara, discutir o que está acontecendo no mundo e por que eu embaso determinados tratamentos ou não, o que faz sentido manter e o que talvez seja desperdício de energia com os novos estudos e novas atualizações, tá? Então, nós vamos amanhã abordar o tema das divergências, quais são as principais divergências das diretrizes de sepse, certo? E nós temos algumas bem interessantes aqui, tá? Afinal de contas, nós vimos aqui todas essas histórias das diretrizes até chegar nos dias de hoje, tá? E na próxima quinta-feira nós vamos discutir os atores da sepse, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar no meu direct ou então até finalizar a live aqui, mas aqui, por hoje, é só, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês, parabéns a todos, fiquem com Deus e até amanhã às 9 da noite. Tchau, tchau.